Olá, bem-vindos ao Mundo na Zona. Eu sou a Giovana Branco, eu sou doutoranda em ciência política e pesquisadora de política russa, e hoje eu tô aqui para a gente falar sobre os últimos acontecimentos da política internacional. Nessa última semana, nós tivemos vários acontecimentos, principalmente ligados aos conflitos globais que estão acontecendo, e hoje a gente vai começar falando sobre Palestina. Na última semana, o Oriente Médio voltou a ser uma zona de preocupação intensa entre os países do mundo por conta das tensões entre o Irã e Israel. No vídeo da semana passada, inclusive, a gente comentou um pouquinho sobre essas tensões quando o Irã enviou uma série de mísseis para Israel. E Israel respondeu. Então, no último vídeo eu comentei sobre a possibilidade da escalada desse conflito, a depender da resposta israelense, e Israel de fato teve uma resposta, mas nós observamos que foi uma resposta ainda assim contida. Representantes do Estado iraniano, inclusive, comentaram que os mísseis enviados por Israel não fizeram nenhum tipo de estrago às estruturas militares iranianas e, portanto, não tiveram grande importância para a escalada deste conflito. Mas ainda é algo para a gente ficar observando, já que ele pode sim vir a escalar no futuro. Embora as questões entre o Irã e Israel tenham ficado dentro de uma certa normalidade, a gente tenha percebido justamente que estão de alguma forma contidas estas relações, apesar de Israel ter respondido aos ataques, mas ainda assim de uma forma moderada, pelo menos por enquanto. Nós tivemos um outro evento que também chamou a atenção de líderes mundiais de diversos países, novamente para o Oriente Médio. O Oriente Médio vem se tornando, ao longo dos últimos meses, uma região de intensa preocupação de inúmeras lideranças, por conta dos conflitos que estão ali emergindo, mas também agora por conta de outras pautas que se fortalecem devido a estes conflitos. Nesses últimos dias, nós tivemos uma reunião no âmbito do Conselho de Segurança para discutir a questão da Palestina. Atualmente, a Palestina é um membro observador da ONU. Isso quer dizer que existem ali no âmbito das Nações Unidas representantes da Palestina que participam das reuniões, que escutam as decisões, que de alguma forma estão ali inteirados da política internacional, mas que não têm direito a votar nas Nações Unidas. Na Assembleia Geral, por exemplo, cada país tem direito a um voto e todos os votos têm o mesmo peso, tornando-se, portanto, este espaço de maior democracia ali dentro das Nações Unidas. No Conselho de Segurança, como a gente já discutiu em vários vídeos por aqui, funciona um pouco diferente. Nós temos 5 membros permanentes que têm poder de veto e mais 10 membros rotativos que não têm esse mesmo poder. Portanto, qualquer decisão que passe no Conselho de Segurança precisa ter algum tipo de unanimidade entre os membros permanentes, as 5 grandes potências, que podem, portanto, vetar se alguma decisão não estiver do seu agrado, for contra a sua ideologia, contra os seus princípios da política internacional. Essa discussão, então, sobre o status da Palestina foi primeiro para o Conselho de Segurança, para que qualquer país entre na ONU, torna-se um membro permanente das Nações Unidas, são necessárias 2 votações. A primeira delas, no âmbito do Conselho de Segurança, em que, de novo, não pode haver nenhum veto. Pode até ser que existam abstenções, mas precisa ter maioria a favor, sem algum veto das grandes potências. E passando neste âmbito do Conselho de Segurança, temos uma outra votação, agora sim na Assembleia Geral, em que são necessários apenas 2/3 do quórum para esta aprovação. Nós tivemos a reunião no Conselho de Segurança para discutir se a Palestina deixaria de ser apenas um membro observador e se tornaria um membro permanente da ONU. Nós tivemos a votação, foram 12 votos favoráveis, 2 abstenções e um veto, que foi o veto dos Estados Unidos, e, portanto, toda esta proposta caiu por conta deste único veto.
Segundo os representantes dos Estados Unidos que participaram da reunião do Conselho de Segurança, não cabe à ONU definir o status da Palestina enquanto um Estado nacional soberano. Para os Estados Unidos, esta discussão se a Palestina é ou não é um Estado, se ela passará a ser um Estado reconhecido no sistema internacional, deve ser uma discussão feita entre os representantes da própria Palestina e os representantes do Estado de Israel. E a ONU, portanto, não teria um papel fundamental neste processo. A ONU não poderia criar estados segundo os Estados Unidos. A única questão sobre esta lógica apresentada pela diplomacia norte-americana é um completo descaso em relação à própria criação do Estado de Israel, que foi realizada justamente pela ONU em 1948. Ali, portanto, a ONU recém-criada cria o Estado de Israel, dando a ele a sua legitimidade. O Estado de Israel foi um Estado criado artificialmente, por conta de um determinado conjunto de contextos que existiam ali naquele momento. Mas foi a ONU, sim, que propôs um plano de partilha em virtude da presença judaica ali naquela região cada vez mais intensa após a Segunda Guerra Mundial e propõe justamente a formação de 2 estados. Um estado para o povo judeu, Israel, e um outro estado para os palestinos, muitos deles que já viviam nesta região. Então, a justificativa utilizada pelos delegados dos Estados Unidos, na verdade, é uma justificativa falha em sua essência, já que se a ONU não tem o dever ou mesmo a capacidade de criar um Estado, então a gente poderia voltar à própria criação do Estado de Israel e repensar o quanto aquilo de fato foi legítimo ou não. Me parece que isso seria uma grande besteira a se fazer, já que o Estado de Israel existe, é reconhecido, vive e está ali em pleno funcionamento. A única questão que falta fazer é justamente reconhecer a criação do Estado da Palestina. E isso, portanto, foi vetado agora no Conselho de Segurança. É importante dizer que se essa votação tivesse sido favorável, se, por exemplo, os Estados Unidos tivessem optado por se abster desta votação, ela iria para a Assembleia Geral e muito provavelmente teria sido aceita, porque a Palestina hoje é reconhecida por vários países do mundo e muito provavelmente conseguiria o número mínimo de votos para se consolidar como um membro pleno das Nações Unidas. Então, esses últimos dias foram de fato muito importantes na nossa política internacional, porque reviveram justamente essa discussão sobre a criação de um Estado palestino. E a cada vez que este conflito no Oriente Médio se intensifica, essas demandas voltam à tona. E desde o dia 7 de outubro, acho que fica muito claro para todos quão é necessário justamente repensar o status internacional da Palestina, tendo em vista que a não definição de um Estado nacional soberano para os palestinos naquela região acaba por permitir a escalada de tensões que seriam absolutamente desnecessárias, porque as relações entre 2 estados soberanos legítimos é muito diferente da relação de um estado soberano com grupos armados, como no caso do Hamas, por exemplo, que assumiu para si uma certa liderança ali na faixa de Gaza. Caso de fato tivéssemos um Estado palestino com um governo reconhecido internacionalmente, com fronteiras bem definidas e uma soberania que fosse respeitada por todos, inclusive por Israel, a relação deles seria muito diferente, porque a partir do momento que estamos em um sistema de estados, nós temos regras de estados, como eles devem se comportar. A partir do momento que nós temos ali atores não estatais lidando com o Estado, essa relação tende a ser mais conflituosa e também mais violenta, que é justamente o que nós estamos observando aí no Oriente Médio nesses últimos meses. Então, de fato, é algo para a gente prestar atenção e ver qual vai ser o desenrolar de próximas discussões sobre a criação do Estado da Palestina.
Ainda falando sobre o outro grande conflito que acontece hoje nas relações internacionais, nós temos que voltar o nosso olhar para a Ucrânia, já que o Congresso dos Estados Unidos aprovou um pacote de ajuda à Ucrânia de 60 bilhões de dólares, algo em torno de 300 bilhões de reais, uma quantia realmente muito alta e que pode trazer vários benefícios para a Ucrânia, que tem passado muitas dificuldades no campo de batalha. Esse pacote não é apenas para a Ucrânia, é também para o conflito entre Israel e a faixa de Gaza e também alguma ajuda para Taiwan, mas grande parte sim será direcionado aos ucranianos que estão num momento extremamente complicado no campo de batalha. Esse pacote ainda precisa ser aprovado no Senado dos Estados Unidos, mas a chance disso acontecer é bem maior, porque no Congresso nós tínhamos essa discussão já há muitos meses, e o Congresso dos Estados Unidos vem sendo bastante dividido em termos de opiniões. Então, essa aprovação indica a grande possibilidade de outras aprovações futuras para que esse dinheiro de fato chegue até os ucranianos, que estão desesperadamente precisando de ajuda nesse momento para conter os avanços russos. Então, apenas uma breve retomada, né, do que tem acontecido no campo de batalha. Eu entendo que depois de mais de 2 anos de conflito, fica parecendo um conflito muito estável e muito pouco movimentado em termos de conquistas territoriais e grandes ações militares. E de fato é isso que nós temos observado. O conflito ele foi se congelando ao longo do tempo, mas ultimamente nós temos visto algumas movimentações, algumas modificações nos frontes de batalha que nos indicam fatos importantes. Então, a primeira delas é a Rússia, né, que vem se preparando para uma manobra maior contra a Ucrânia, vem mostrando mais capacidade militar e também mais vontade de utilizar a sua capacidade militar. Desde o início do conflito ficou muito evidente que os russos não estavam utilizando toda a sua capacidade e agora parece que a Rússia decide justamente dar um passo à frente e utilizar mais do seu armamento, mais ainda de soldados. Lembrando que o número de mortos já é absolutamente preocupante, gritante, algo que de fato marca a relação entre esses dois países e de fato é um custo enorme a ser levado em consideração. O tipo de regime na Rússia permite que o governo sofra menos por conta das perdas humanas, mas ainda assim existe sim algum tipo de custo de audiência que o governo russo acaba por passar. Então a Rússia vem se preparando justamente para essa manobra maior e a Ucrânia, enquanto isso, vem se concentrando justamente em tentar frear estes avanços a partir da construção de linhas defensivas. Nós observamos ali, principalmente na região sudeste do país, a construção de fortificações, de trincheiras para que os soldados tenham posições melhores para sua artilharia, fossos também para impedir a movimentação livre dos tanques e impedir justamente essa tomada maior ainda de territórios por parte da Rússia. Então, vemos uma Ucrânia cada vez mais preocupada em frear qualquer tipo de avanço territorial, tendo em vista os últimos avanços russos, que conseguiram de fato tomar mais algumas cidades e estão, de alguma forma, também consolidando territórios que já tinham sido tomados anteriormente. A Ucrânia vem direcionando grande parte dos seus recursos para a defesa, tornando justamente alguns avanços territoriais para a Rússia ainda mais custosos, de novo, não apenas atrasando esses avanços, mas também infringindo algum tipo de perdas, né, para o exército russo, tornando isso mais custoso, algo que deve entrar na conta dos militares russos. As principais linhas defensivas atualmente estão ali na região de Kherson e de Zaporíjia, que são hoje as regiões com maiores enfrentamentos entre os dois exércitos. E também é preciso levar em consideração o atual estado das tropas ucranianas, né? Os ucranianos, os soldados ucranianos estão absolutamente exaustos do conflito e estão vivendo um período de grande escassez
principalmente de munições, mas também de outros equipamentos militares que, de fato, acabam por prejudicar muito a situação da Ucrânia ali no fronte de batalha, em comparação com os russos, que, de novo, têm uma capacidade militar maior e vêm utilizando mais essa sua capacidade. Então, apesar da Ucrânia ter realizado no início desse ano um novo plano de recrutamento, diminuiu a idade para entrada no exército, fazendo justamente com que mais pessoas fossem aptas a entrar como soldados, e esse pacote americano tenha sido aprovado, e acima de tudo isso, alguns líderes europeus também tenham prometido o envio, principalmente de aeronaves, mas também de outros equipamentos para a Ucrânia, nós temos percebido que a situação ucraniana é de fato muito difícil no campo de batalha. A Ucrânia precisa atualmente de tempo. É o máximo que a Ucrânia precisa de fato buscar, né? Tempo para atrasar os russos, porque treinar novas tropas demora muito tempo. A chegada destes equipamentos, desses aviões europeus, será distribuída ao longo do ano, não vai acontecer tudo de uma vez, então também precisa de tempo. E mesmo esse pacote sendo aprovado no Congresso, de novo, ainda precisa de uma outra aprovação do Senado, para aí então serem enviados os armamentos, as munições. Então, de novo, tudo isso leva muito, muito tempo, e é algo que os ucranianos atualmente não conseguem ter. E com isso, os russos acabam realmente por ter uma vantagem bem grande no campo de batalha. No geral, a gente estava percebendo a possibilidade de talvez as duas partes sentarem numa negociação, tendo em vista que a Ucrânia parecia em grande desvantagem, mas agora, por conta desta aprovação, pode ser que isso se arraste um pouco mais alguns meses, até provavelmente as eleições presidenciais nos Estados Unidos. Eu acho que este será de fato um marco para este apoio à Ucrânia por parte dos norte-americanos, que aí sim pode ser que defina um pouco os rumos deste conflito entre russos e ucranianos. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a Índia. A Índia que esse ano passa por eleições, serão as maiores eleições ainda democráticas de todo o mundo. A Índia é, de fato, o país mais populoso do mundo atualmente, ultrapassou a China no ano passado, se eu não me engano. E aí agora resolve fazer justamente eleições novamente. Então, neste contexto em que o atual primeiro-ministro Narendra Modi tenta a sua reeleição para um terceiro mandato, nós tivemos uma mudança de tom da liderança indiana. O primeiro-ministro falou neste último domingo, dia 21 de abril, sobre muçulmanos, que são atualmente a maior minoria da Índia. E segundo o primeiro-ministro Narendra Modi, os muçulmanos são infiltrados que levariam a riqueza da Índia caso os seus oponentes ganhem poder. O Modi está preocupado justamente por conta de um reflexo das eleições regionais que aconteceram na Índia, em que, de fato, alguns rivais do partido dele, o BJP, acabaram ganhando bastante protagonismo, inclusive lideranças muçulmanas na Índia, que, de novo, são a minoria no país, mas a minoria na Índia tem 220 milhões de pessoas. É algo absolutamente brutal quando a gente pensa num país populoso como a Índia, que de fato isso seja considerado uma minoria. Então, é uma minoria que não pode de forma alguma ser desqualificada ou ser desprezada pelas lideranças indianas. O Modi, no geral, ele sempre teve uma retórica de união, de algum tipo de respeito às diferenças, embora o próprio partido, o BJP, tenha sim algum tipo de preferência para o nacionalismo hindu. Mas, no geral, a linguagem oficial sempre foi neutra nesse sentido. Mas, nesse discurso do último domingo, nós observamos uma linguagem mais direta e também mais divisível em termos da sociedade, algo que não era muito comum para o líder indiano. Esse discurso, que de novo vem como um resultado das eleições regionais, em que outros líderes, inclusive líderes de oposição, ganharam algum espaço, foi um discurso muito emocional por parte do Modi, que criticou
alguns aspectos, inclusive culturais, como o fato de muçulmanos terem mais filhos do que os hindus na Índia. Falando justamente que por conta de terem mais filhos, eles poderiam distribuir as riquezas do país entre esses filhos, de alguma forma roubando as riquezas da nação hindu e passando a ser agora uma riqueza centrada nos grupos muçulmanos. Também disse que os muçulmanos correriam atrás de esposas e filhas de hindus, causando, portanto, um certo tipo de medo na população, aumentando o preconceito interno, a xenofobia e também uma série de outras questões ligadas ali ao nacionalismo hindu que se fortalece. Esse tipo de discurso do Modi, além de ser um discurso voltado às eleições, pensado justamente no ambiente político, é um discurso muito perigoso na medida em que ele pode inflamar alguns grupos de extrema-direita que estão ali no país e que têm os muçulmanos como principal alvo. De novo, a minoria muçulmana de 220 milhões de pessoas que ali, de fato, acabam por ser alvo destes grupos de extrema-direita que podem se tornar mais violentos na medida em que encontram no discurso do primeiro-ministro algum tipo de legitimidade para os seus próprios preconceitos, as suas próprias ideias. A oposição da Índia acabou classificando esse discurso do Modi como um discurso de ódio, o que de fato é, né, se apresenta desta forma como um discurso de ódio, mas os representantes do governo disseram que não, que ele havia sido mal interpretado, porque ele não estava falando dos muçulmanos compatriotas, né, que vivem no país, que são ali indianos, mas sim dos infiltrados. Mas em nenhum momento ele fez essa classificação, fez essa diferenciação entre as pessoas e também não quis de alguma forma, tornar-se mais claro. Inclusive, este discurso, ao colocar estes muçulmanos indeterminados de uma forma pejorativa como infiltrados, coloca em xeque a própria nacionalidade indiana destes indivíduos, porque a nação, portanto, passa a ser dividida entre aqueles que pertencem e não pertencem. Mesmo todos sendo indianos, a questão religiosa, portanto, passa a ter um peso muito maior neste atual governo, mostrando justamente a criação de um nacionalismo religioso na Índia. Em uma visita que o Modi fez à Casa Branca há alguns meses, ele disse que não havia nenhum tipo de discriminação na Índia, e inclusive o tema que ele escolheu quando a Índia foi sede do G20 no ano passado, que foi justamente que o mundo é uma única família, tentava de alguma forma reforçar esse discurso de que na Índia não havia preconceitos, não havia discriminação, a Índia sendo um país extremamente diverso, aceitava todas essas diferenças. Mas agora, no ano seguinte, nós observamos justamente uma mudança nesta retórica, tornando o governo do Narendra Modi um governo mais nacionalista, de um tipo específico de nacionalismo, que é o nacionalismo religioso, tornando-se mais extremista também, e de alguma forma indo mais ao encontro da oposição, buscando um confronto maior com os seus opositores num momento em que, pós-eleições regionais, essa oposição acabou justamente ganhando mais poder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem qualquer dúvida sobre estes temas, comentem aqui embaixo e também sugestões para o vídeo da semana que vem. Não deixem de falar. Muito obrigada e até o próximo vídeo.